Ao final de um ano de 2025, de lutas, vitórias, e em muitos momentos nos questionamos se de fato valia a pena servir a Deus. Foi isso que Asaf fez. Vamos fazer a leitura do texto, Salmo 73. Salmo 73. Esse homem que escreve aqui é Asaf, mas poderia ser o Carlos, poderia ser o Ivan, poderia ser o Paulo, poderia ser a Fernanda, qualquer irmão. Esse é um salmo que qualquer crente maduro ou até mesmo imaturo na fé já passou por esses questionamentos que Asaf fez. Vamos fazer a leitura do texto então. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os largos solvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional à sua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus no Senhor. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Irmãos, há momentos na vida então que aparentemente, sobre a nossa ótica, parece que estamos fazendo tudo certo. A cartilha, estamos adorando, lendo a palavra, fazendo devocional. Aos nossos olhos, deveríamos esperar recompensas, bênçãos, mas não é isso que vem. As circunstâncias ao nosso redor são difíceis, vemos injustiças, vemos tantas lutas, dificuldades, e aí não temos coragem de confessar o nosso pecado da própria incredulidade ou da falta de confiança em Deus. E foi isso que Asaf fez. Só que ele começa, e aqui é importante que você preste atenção, Asaf, ele não começa negando a Deus. Volte aí no versículo 1. Olha o que ele fala, quem é Deus. Com efeito, Deus é bom. Pode passar o próximo, Bianca. Com efeito, pode passar. Com efeito, Deus é bom. Com efeito, Deus é bom.
O homem que faz todos esses questionamentos, se questionando no versículo 12, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, ele reconhece que Deus é bom. E aqui há uma comparação conosco, com a própria igreja, com cada um de nós. No dia a dia nós reconhecemos que Deus é bom. Não temos dificuldade de falar que Ele é justo, de falar que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não temos dificuldade de dizer que Ele é o sustentador de tudo. Até os ímpios fazem isso, seja por medo de que alguma coisa ruim aconteça, seja até mesmo por temor. E Asaf reconhece a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela se revela em toda a Escritura. A Bíblia, ela é cheia de passagens que revelam Deus não a partir das circunstâncias, mas Deus sendo fiel a Ele mesmo em virtude do seu próprio caráter. No Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 11, 7 diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Lamentações 3:23, grande é a tua fidelidade. Salmo 103, 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Perceba que essa crise de fé, essa crise de falta de confiança em Deus que Asaf apresenta, e ele fala no versículo 2 que por pouco ele não caiu, quando ele estava olhando o sucesso dos ímpios. E a crise dele não é uma crise em relação a quem Deus é. Ele reconhece que Deus é bom. E a nossa crise também, chegando ao final do ano, depois de tudo que nós passamos, lutas na saúde, finanças, problemas familiares, eu tenho certeza que em nenhum momento duvidamos de quem Deus era, da bondade de Deus. Em nenhum momento olhamos para Deus e falamos que Ele era ruim ou que Ele não tinha o controle. Asaf não fez isso e nós não fazemos isso. O problema é o que vem depois. É a crise que vem quando ele começa a olhar. Aqui, pode voltar. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Foi muito pouco. E por que foi por muito pouco? Ele começou a ver o que acontecia à sua volta. Os arrogantes sendo ouvidos, prosperidade, opressão. Do versículo 3 até o 15, nós vamos ver todo esse diagnóstico. Essa crise que ele começa a enfrentar é uma crise que surge a partir do momento que ele deixa de olhar para Deus. Ele deixa de olhar a bondade de Deus e começa a olhar o mundo à sua volta. E aí a gente começa então a criar raízes para pecados que vão certamente nos tragar. Esse salmo é um relato de um homem que, quando a gente começa a ler, parece que ele vai cair. Só que ele já faz um alerta logo no início. Foi por muito pouco. E ele não caiu. Às vezes, meus irmãos, permanecer é difícil. Quando perguntas silenciosas surgem no nosso coração, na nossa mente, como: por que que eles prosperam? Por que que nada acontece com eles? Por que tanta injustiça? Por que que nosso país está da forma que está? Distorções, valores, conflitos dos mais diversos, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no trabalho.
decisões que temos que tomar e que enfrentamos sofrimento, o mundo caindo à nossa volta, as circunstâncias, e aí na vida prática, de fato, o Evangelho se revelando. Como é que a gente se posiciona diante das lutas, diante da vida prática, do cotidiano. Foi assim que Asaf fez esse relato. Vá lá no versículo... Cadê? Versículo 16. Perdão, meus irmãos, versículo 15. Se eu pensara em falar tais palavras, que palavras são essas? Todo esse relato que ele fez, dos arrogantes, todos os questionamentos, certamente ele iria blasfemar publicamente contra o próprio Deus. E o que ele fez então? Ele sofreu em silêncio. Esse homem sofreu em silêncio todos esses questionamentos. E muitas vezes, na vida cristã, a gente sofre em silêncio esses questionamentos. E a gente começa a adoecer. Porque a gente vai se perdendo em tudo isso. E aí Deus está sendo tão misericordioso com Asaf que ele não vai mudar as circunstâncias. Mais à frente você vai ver, quando há essa transição, quando Asaf encontra discernimento, versículo 17, Asaf chega à seguinte conclusão: essas coisas que vemos no cotidiano, elas vão continuar acontecendo. A opressão, a injustiça, a prosperidade dos ímpios, a fala maliciosa, a opressão, o povo que se volta contra eles, o povo ouvindo a voz dos ímpios, tudo isso vai continuar acontecendo. Tudo isso vai continuar acontecendo. Só que Asaf, então, ele decide, então, ir ao santuário. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Será que no meio dos nossos questionamentos, das nossas perguntas, de tudo que a gente tem pensado, não só em relação às circunstâncias da nossa vida, seja em relação a amigos, familiares, colegas de trabalho, o próprio mundo, quanta energia às vezes a gente desperdiça com problemas que temos nada a ver, qualquer tipo de influência. E aonde é que Asaf, então, encontra discernimento? No santuário de Deus. O santuário aqui de Deus não é apenas o templo, um lugar físico. O santuário de Deus aqui, ele representa o momento em que ele encontra discernimento para tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. E assim nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, precisamos encontrar esse refúgio, esse santuário de Deus, entendendo que Ele irá nos ajudar a discernir. E aí, quando a gente olha para esse Asaf aqui que descreve as bênçãos experimentadas pelos ímpios, e quando a gente começa a ver os passos e a visão desse homem, a partir do versículo 18, a gente vai vendo que ele deixou de enxergar Deus como Deus das bênçãos, ele passa a enxergar Deus como sendo o próprio Deus da bênção, o Deus da herança, o Deus que é porção, o Deus em que ele vai olhar para esses que zombam de Deus, que escarnecem, esses que prosperam às custas da opressão, e dizer: o fim deles já está reservado. Atinei com o fim deles. Perceba que ele, depois de ter feito todos esses questionamentos, e a gente também,
chega um momento em que a gente cai a ficha, que é a fase da humildade, em que a gente reconhece de fato o quão enganado estávamos. Versículo 22, Asaf faz isso. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Era como irracional a tua presença. Estava embrutecido e ignorante. Como assim eu estava tendo esse tipo de questionamento? Duvidando da tua própria soberania. Eu sabia que tu era bom, só que eu não tinha confiança em tudo que o Senhor fazia. E Asaf, então, olha para todos os questionamentos dele, depois de ter tido discernimento, como assim a ficha caiu? Como eu fui capaz de fazer tais questionamentos? E essa crise, e quando a gente pensa no fechamento de ano de 2025, todos os desafios, as lutas que passamos, em quantos momentos não nos faltou humildade para reconhecer que estávamos enganados? Que o Senhor, em algum momento, nos quebrantou, nos fez enxergar de fato o seu evangelho, a sua palavra, jogou luz sobre algo que a gente não estava conseguindo enxergar direito. A gente olhou e, meu Deus, obrigado. No teu tempo foi melhor. Como eu fui capaz de pensar tais atrocidades? Depois do discernimento, Asaf faz isso. E aí, se você ainda está na primeira fase ainda da crise, perdendo tempo com os questionamentos, com as circunstâncias, por que Deus não faz? Por que Deus tem feito isso? Asaf nos ensina que humildade, quebrantamento, reconhecer a nossa pequenez é uma das chaves para sairmos da crise espiritual que, se porventura, estamos vivendo. Se você ainda está na fase, não de que não é nem não reconhecer Deus. Estou partindo do pressuposto que todo mundo reconhece que Deus é bom, até o ímpio. Mas se você ainda está na fase de questionar a própria soberania de Deus, humildade é a chave. Asaf nos ensina isso quando ele tem, de fato, esse encontro e esse discernimento com Deus, quando ele percebe que questionamentos como: será que foi inútil conservar puro o meu coração? E passa um momento e ele olha, não foi inútil. Eu era um ignorante questionando isso. E essa fé, ela acaba se aprofundando. Quando a gente consegue de fato ver Deus soberano, agindo, sendo sustentador, independentemente das circunstâncias, passamos então a desenvolver uma fé mais profunda. A crise de questionamentos de Asaf não o destruiu. Mas você conhece, porque eu conheço também, pessoas que foram destruídas e ficaram nesses questionamentos. Em 2026 vão vir lutas, saúde, financeiras. Quantos, inclusive, estão passando por essas lutas nesse momento? E a chave para você sair, mais uma vez, não é questionar as circunstâncias. Asaf entendeu que não eram as circunstâncias que ele tinha que questionar. Era a própria fé dele. Será que a gente tem tido uma fé madura? Será que a nossa fé hoje está baseada mais em resultados do que na própria presença de Deus? Asaf encontrou a resposta para a sua crise quando ele viu Deus não a partir das circunstâncias. Quando ele viu o próprio Deus, o Deus que é a própria herança. Lemos Abacuque 1:2, e Abacuque também nos ensina em relação a isso. Quando a gente vê, a partir do versículo 23,
a confiança dele, essa fé mais profunda, e a fala dele em relação a Deus, a gente começa a entender como que Deus trabalha e opera. Esse homem que questionava tudo, ele passa, então, a partir do versículo 23, a depositar uma fé profunda em Deus. Ele diz: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes da glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Versículo 2, volte no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase fiquei pelo meio do caminho. Quase fiquei pelo meio do caminho. Esse homem não ficou pelo meio do caminho. Quantos ficaram no meio do caminho, sabendo que Deus era bom? E se você conversa, Deus é bom, até reconhece que Deus é bom. Só que as dúvidas, as inquietações, os espinhos da vida cristã, foi nos afastando, foi nos distanciando de Deus. Nos perdemos na crise. Não conseguimos enxergar nada além da crise. Não conseguimos enxergar nada além de um problema de saúde. Não conseguimos enxergar nada além de uma questão financeira, de uma questão de relacionamento. Nos perdemos nas circunstâncias. E Asaf nos lembrando, não se perda nas circunstâncias. Uma fé profunda, genuína, não está baseada em circunstâncias. Uma fé profunda, genuína, um relacionamento verdadeiro com Deus está alicerçado no próprio Deus, sobre quem Ele é, sobre em quem está a nossa confiança. O nosso chamado, o chamado de Asaf, para a Igreja Betel, nesse final de ano de 2025, é quando você parar ali, se você for fazer isso essa semana ainda, fazer uma retrospectiva da sua vida, do que foi 2025, não é olhar para as circunstâncias. É olhar para todas as vezes que Deus cuidou de você. É olhar para todas as vezes que você poderia ter ido mais fundo num precipício e Deus te lembrou de quem Ele é, de onde é que Ele te tirou. Deus se importando com você a ponto de ter enviado o seu Filho. Essa é a maior prova de amor, do cuidado dele para conosco. Esse Deus que a gente olha e se refugia. E aí o Salmo, ele terminou aqui. Deus como herança. A quem tenho eu, senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. Essa fé imatura baseada em resultados. O versículo 28 terminou assim. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele começa a sua história, e às vezes a gente começa a nossa história quase caindo. O tempo inteiro a gente está vacilante. Um pé lá, outro cá. Ele começou o Salmo quase caindo. E ele terminou o Salmo descansando. Como que pode a gente estar nessa vida o tempo inteiro, questionamentos, lutas, de sabores? A gente olha para a nossa vida, parece que a vida não vai, quase caindo. E a gente chegar ao final descansando. Ponho o meu refúgio. Como é que a gente sai de uma crise em que a gente questiona tudo e chega num ponto em que a gente descansa? É confiando.
É deixando de olhar para a nossa vida e achar que é inútil confiar em Deus. Não é inútil confiar em Deus. A gente precisa descansar. E o meu apelo para esse ano que se inicia é que você aprenda a descansar em Deus. Que se você está hoje, como Asaf esteve, com os pés aí quase escorregando, confuso, lutando em silêncio, fugindo da própria presença de Deus por conta de uma crise, e aí a crise que é espiritual mesmo, sobre a nossa própria caminhada. O meu apelo é para 2 ensinamentos que esse salmo nos traz. E aqui eu queria que você gravasse bem essas 2 frases. São as 2 aplicações da mensagem de hoje. A crise, ela não é o fim da fé. A crise não é o fim da caminhada cristã. Quando esses questionamentos surgirem, não é que você se tornou pecador, ou que você se desviou, que você está distante de Deus, não. Às vezes, mesmo confiante em Deus, a gente vai enfrentar essas lutas diante das circunstâncias da vida. Asaf nos ensina que ter esse tipo de questionamento, esse tipo de confusão, essa falta de discernimento, não é o fim. Muito pelo contrário. É o começo de uma experiência mais profunda ainda com Deus. Foi isso que ele nos ensinou. Quando ele pensou que estava caindo, ele buscou a Deus e a vida dele mudou completamente. As circunstâncias permaneceram, mas a visão que ele passou a ter das circunstâncias mudou completamente. Então a crise não é o fim. Se você está chegando ao final de 2025 em crise, como Asaf esteve, quase caindo, se perguntando, será que de fato vale a pena servir a Deus? Asaf então nos ensina que sim, vale a pena servir a Deus, vale a pena se refugiar nele. A segunda aplicação é que, se você está passando por essas lutas, pode ser que Deus esteja te chamando, então, para um relacionamento mais profundo com Ele. Pode ser que Deus esteja te incomodando a ponto de, ou você, de fato, vai ficar pelo meio do caminho, ou seja, como diz o 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Ou então, aqueles que de fato são filhos, Deus está chamando então para um descanso. E aí 2026 vai vir, talvez até mais luta do que veio em 2025. Esse ano passado, na minha vida, tive a internação da Sofia, que foi bem difícil, foram 2 meses bem difíceis. Esse ano eu passei 4 dias na UTI. Alguns colegas de trabalho perguntaram para mim, você não teve medo, principalmente nesses 4 dias que você ficou na UTI, de morrer, não? Pelo menos umas 3 pessoas me perguntaram isso. E eu percebi que essa era uma preocupação que as pessoas tinham em relação a mim. Mas, teve até um colega que falou assim, você parou para pensar, se você morresse, você ia deixar 2 crianças pequenas? O que seria delas e tudo mais? E eu tive a oportunidade, porque de fato, isso em nenhum momento passou pela minha cabeça nos 4 dias. Passou muita coisa pela minha cabeça, mas não que eu pudesse morrer, ou o que seria, por exemplo, os meus filhos e da Silvia. Essa não foi uma preocupação que eu tive em 4 dias de internação. O tempo inteiro, familiares, eu percebi que as pessoas estavam até mais preocupadas do que eu. E eu aprendi esse ano de que tem coisas na vida que a gente não vai ter qualquer tipo de controle. E pode ser que a crise chegue na sua vida sem você ter feito nada, sem você estar trilhando a sua vida conforme o manual padrão do bom crente. Cultuando, ir na igreja,
domingo a domingo, todos o manual do crente lendo a palavra, e aí vem algo inesperado, nos pega. E o que a gente faz? A gente chora, lamenta, entra em crise, desiste da vida, começa a mostrar para quem está ao nosso redor que a vida de fato perdeu o controle. O que a gente faz? Asaf está nos chamando a descansar. A gente só vai aprender a descansar se a gente tiver entendido quem é Deus. O Deus que se revela em Cristo, um Deus que se revela não uma fé baseada em obras, uma fé revelada em bênçãos, em circunstâncias boas ou ruins. Mas um Deus que se revela em nós, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso eu para as circunstâncias. Foi assim que ele fez com Asaf. É assim que ele quer fazer com a igreja, com cada um de nós, ainda nesse final de ano. Quantas circunstâncias, cada um tem a sua circunstância, a sua luta. E 2026, então, eu faço esse apelo para que a gente transforme toda essa confusão, tudo isso que a gente tem carregado, que é pesado, em discernimento. E esse discernimento que a gente aprende aqui em Asaf foi no santuário de Deus. É na presença de Deus. Você vai encontrar discernimento, não é lá fora, no mundo, em casa, mas vai ser cultuando, lendo a palavra, uma vida de oração. Deus vai te ensinar a discernir as circunstâncias a partir dele mesmo. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado pela tua palavra escrita, revelada, que nos mostra, ó Pai, que homens como Asaf, um servo fiel que te servia, que te buscava, que adorava, uma liderança, ó Deus, enfrentou momentos de questionamentos, de lutas, e que tem muito a nos ensinar, ó Deus, em 2025, mostrando que somos frágeis, que não damos conta de absolutamente nada, que as circunstâncias vão vir, vamos provar, que vamos nos sentir angustiados, totalmente expostos, sem controle de nada. E aí, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que diante das lutas, das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, o Senhor nos sustente, o Senhor nos auxilie, que nesse ano, Deus, que se inicia logo mais, em 2026, que possamos aprender a viver dia após dia em confiança, em descanso, não cansado, não angustiado, não vivendo uma vida, Deus, carregando o mundo sobre as costas, achando que temos o controle de alguma coisa, mas que o Senhor nos ensine a descansar, Senhor. Que o Senhor nos ensine a dependermos de Ti, ó Deus. Que a nossa confiança seja apenas em Ti, ó Deus, não em circunstâncias, coisas, pessoas ou qualquer tipo de situação, Pai. Que o Senhor nos ensine a descansar em Ti, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino final, logo após.